Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os professores que participaram da minha pesquisa online, perguntando a respeito das principais dificuldades que vocês, professores, enfrentam ao utilizar a tecnologia na sala de aula. Todos nós já sofremos algum problema ao utilizar a tecnologia. Por exemplo, a falta de internet, um computador que não funciona, falta de apoio técnico. Às vezes, o projetor de multimídia... Começou a funcionar aqui alguma coisa. Por exemplo, aqui o nosso computador começou a falar alguma coisa, né? E eu tive que fechar. Mas esse tipo de situação é muito normal em sala de aula, né? Nem tudo que a gente planeja acontece. E quando o professor não tem, às vezes, o jogo de cintura necessário, e às vezes a segurança necessária para levar essas coisas adiante, acaba que a turma começa a se agitar muito. E o professor, o que faz nessas situações, não é mesmo? Então, o que eu estou propondo para vocês aqui é algumas alternativas. Então, para isso, eu busquei fazer esse formulário online, tentando descobrir, fazer um levantamento dos principais problemas que vocês, professores, enfrentam na sala de aula, né? E eu encontrei os seguintes resultados, né? A maioria reclama realmente da estrutura, da falta de estrutura na sala de aula. Então, são equipamentos sucateados, a falta de manutenção. Muitas vezes o governo até tem a boa intenção de fazer, né, de montar um laboratório novo, chegam lá, tiram fotografia, saem na mídia dizendo que está investindo em tecnologia. Mas será que essa tecnologia realmente funciona? Né? Será que a internet é de qualidade e é suficiente para todo mundo? Se algum computador dá problema, quem vai arrumar? Então, manter uma estrutura é também muito difícil e às vezes muito custoso. Por isso, eu busquei levantar esses parâmetros, né, esses problemas, e aí nós juntos vamos buscar as soluções, e essa é a nossa proposta aqui para vocês hoje, tá? Dessas respostas eu peguei e, após uma análise, eu produzi um e-book. Então, caso você ainda não tenha feito o download do e-book, eu vou colocar um link aqui embaixo, você pode clicar e ter acesso a este e-book. Meu objetivo também, além deste e-book, é produzir um curso onde eu possa ensinar passo a passo a utilizar essas ferramentas. E não é somente o problema de saber ou não utilizar a ferramenta, mas também como utilizar essas ferramentas de acordo com a sua classe, com a sua disciplina, com o público que você possui, né? Então, não é simplesmente ser um mago da computação, mas também como que isso vai se tornar um conhecimento efetivo para os nossos alunos, como isso pode fazer com que ele realmente se torne autônomo na construção do seu próprio conhecimento. Então, neste curso eu quero também abranger os métodos de ensino que utilizam a tecnologia. Eu gostaria de mostrar para vocês, né, um pouquinho dos nossos resultados aqui neste e-book. Então, eu estou gravando a tela aqui para vocês e vou mostrar, né, junto aqui do nosso vídeo. Aqui vocês veem o nosso formulário e aqui os resultados, né? Nós tivemos a participação de todos os estados brasileiros, né? Com mais intensidade no estado de São Paulo, né? E em relação a se é rede particular, rede municipal, tivemos também um bom equilíbrio entre a parte pública e a parte privada. Então, nós podemos perceber que o problema com os recursos, às vezes com a falta de metodologia, não é simplesmente não é somente do ensino público, mas também do ensino privado. Muitas vezes o professor entra numa sala de aula com N recursos, tem multimídia, tem lousa digital, tem computador de última geração, tem tablet para todo mundo, porém, ele acaba transformando essas ferramentas em coisas tradicionais. A lousa digital vira um quadro negro, uma lousa branca, porque o professor não sabe utilizar aquilo lá, né? Ele não recebeu um treinamento adequado para fazer com que aquele recurso digital, né, realmente atinja
todo o seu potencial. Muitas vezes você dá um tablet na mão do aluno, mas o professor não sabe utilizar aquele tablet, né? Nem ele mesmo, muitas vezes. Então, acaba que o tablet virando uma apostila digital. Simplesmente ele usa o tablet para acessar a apostila. Então, qual é a diferença entre esse recurso e uma apostila normal, né? Entre um tablet e uma apostila, eu prefiro uma apostila onde eu possa riscar em cima, não é verdade? Às vezes é muito mais eficiente para eu aprender do que um tablet onde eu fico passando as coisas, né? Que é muito impessoal. Então, não é um problema simplesmente de escola pública, né, o uso de tecnologia em sala de aula. É um problema de todo mundo, porque nós estamos vivendo uma transição de gerações, né? Nós, professores, a maioria dos professores nasceram numa época em que a tecnologia não era tão, né, difundida. A internet não era tão difundida, né? Eu, por exemplo, fui conhecer a internet na faculdade. E ainda estava no comecinho. Eu tive e-mail na faculdade. Meu primeiro acesso ao e-mail eu ficava abismado, né? Mas eu fui criado, né, no ensino tradicional, onde os professores passavam as coisas na lousa e a gente escrevia, né, no caderno. E se ele não passasse as coisas na lousa, eu só tinha, né, como fonte de conhecimento a enciclopédia Barça lá em casa, né, que todo mundo ainda mantém lá na sua prateleira. Mas, ou o Almanaque Abril também, que eu adorava, o Almanaque Abril, né? Mas hoje em dia, os alunos, eles têm N fontes de informação, a internet é a maior delas. Então, muitas vezes o aluno, quando não sabe de alguma coisa, ele vai lá no YouTube, procura, e rapidamente ele pode aprender, ele tem esse recurso, né? E os professores podem, sim, utilizar esse recurso em prol, né, do seu metodologia de ensino, né? Muitas escolas proíbem o celular, e às vezes tem até leis que proíbem o celular em sala de aula. Mas a gente não pode negar que essa é uma tendência que vem crescendo. O uso de tecnologia para que as pessoas possam produzir e aprender e compartilhar informações, né, é uma coisa que a gente não pode negar mais. Então, a escola, como preparadora, né, como formadora de cidadãos, ela precisa ter esse conhecimento e passar esse conhecimento para os alunos, ajudá-los a utilizar a tecnologia para o seu futuro, para construir o seu próprio futuro. Eu fiz aqui uma nuvem de palavras, né, para vocês, sobre que mostrasse mais ou menos, desse uma ideia das principais falas dos professores. E a palavra que mais se destacou foi falta, né? Falta de tudo. Falta de internet, falta de computador, falta de sala de aula adequada, né? De um espaço adequado para utilizar a tecnologia. Falta também de conhecimento, importante. Nós, como somos uma geração que não está está aprendendo a utilizar a tecnologia, a gente precisa também encontrar informações que nos ajudem a utilizá-la da melhor maneira possível, né? Então, a capacitação dos professores e também dos alunos são empecilhos para o uso de tecnologia. A gente tem que ver que hoje os alunos, eles estão mais acostumados a utilizarem o celular ou o tablet do que um computador, né? Para eles é muito mais fácil ficar no celular do que no computador. Então, o professor também precisa ajudá-lo a utilizar essa peça, né, desde o início. Não é achar que o aluno sabe utilizá-la. O professor também tem a responsabilidade de ensiná-lo, tá? Eu coloquei aqui um gráfico, né, graduando assim as principais dificuldades. A maior delas é a de capacitação, né, do professor. A segunda é de infraestrutura, a terceira é de capacitação do próprio aluno, como eu já havia dito, e o último é a falta de material didático. Muitas das editoras hoje já estão tentando se adaptar a essa era da informação.
Então, muitas editoras colocam logo abaixo um link para algum vídeo, para alguma animação. Às vezes, você pode acessar o site da editora e clicar naquele livro, ele te dá, por exemplo, o acesso a uma plataforma de exercícios e videoaulas também. Então, o professor ele tem que buscar utilizar isso daí, já que é algo que está sendo disponibilizado para ele, né? Então, a gente não pode deixar que essas coisas passem desapercebidas. A gente precisa buscar isso daí também no nosso portfólio de estratégias de sala de aula.